Oi pessoal, bem-vindos ao meu universo onde cada paixão se torna um conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um filme que eu vi recentemente. Something really crazy is happening to me. I keep seeing this face everywhere. You witnessed a death. Now it's latched onto you. Pra quem não sabe, eu gosto muito de filmes de suspense e de terror, assim como as minhas leituras seguem um pouco pra essa vibe. E esse ano foi um ano muito difícil pra mim de filmes de terror, eu não tava acertando em nenhum. Eu tava ali, né, de streaming, pulando e não conseguia acertar nenhum, mas aí apareceu ali nas novidades da Netflix o Smile 2. Vou colocar o pôster aqui na tela pra vocês verem. É a continuação, então, né, o segundo filme dessa maldição aí do sorriso que persegue as pessoas. Esse filme ele foi lançado ano passado. O nome do diretor aqui, para quem tiver interesse, é direção do Parker Finn e roteiro também dele. E esse filme ele vai se passar ali numa continuação que não se importa muito em explicar como que surgiu essa maldição, esse demônio, enfim, específico. Ele vai manter aquela sensação de tipo, você não sabe muito bem o que está acontecendo, apesar de saber como a maldição é passada de pessoa para pessoa, mas funciona porque nós, quanto espectadores, a gente não fica com aquela vontade de saber a fundo o que está acontecendo naquela maldição. Seria legal ter um filme específico para falar mais sobre o demônio que possui as pessoas, enfim, seria, mas eu acho que ele se manteve ali na proposta dele e conseguiu manter o nível alto do primeiro filme, sabe? Me surpreendeu, então, dos filmes que eu vi agora no primeiro semestre de terror. Não foram muitos, mas dos poucos que eu vi, esse foi um filme muito legal, assim, ele manteve a atenção. E ele vai contar do ponto de vista de uma cantora em ascensão, a Sky Riley. Que ela tá ali no melhor momento da carreira dela e ela se depara aí no percurso com a morte, ver a morte de um conhecido, um amigo dela ali de ensino médio. Então, quando ela vê o suicídio dele na frente, é quando desencadeia ali todo o processo da maldição em que passa para ela, né? E aí ela começa a ser perseguida por esses sorrisos que aparecem ali. E como ela é cantora, muito famosa, era uma tensão no espectador no sentido de que o fato de você ser muito famoso deve ser super estressante você não poder sair nos lugares, né? Restaurante, na rua, sem que alguém tire foto com você ou te persiga, né? Imagina assim, as grandes divas, né? Do pop e outras celebridades. E ali ela tá fazendo esse papel e lidar com isso ao mesmo tempo com uma maldição acontecendo, onde você vê fãs, vê pessoas da sua equipe no camarim, enfim, com aquele sorriso, com aquela coisa assustadora. E eu gostei de como o filme melhorou nas partes gráficas da morte mesmo, né? O sangue mais real, a carne, os efeitos, né? As distorções ali do rosto da pessoa são bem fiéis e em certos momentos vai trabalhar elementos de terror, de agonia, então é um barulho irritante, é uma sensação ali na pele. Eu gosto muito de ver os filmes de terror, mas quando tem esses momentos de agonia, eu fico ali, uma agulha ali que ela tá puxando e a pele tá vindo junto e eu fico, ai, socorro, minha pele! É como se eu estivesse sentindo em mim. Aquelas cenas também clássicas, né, que botam em filme de terror da pessoa arrancando a unha, enfim. Esse tipo de situação que dá agonia, eu senti agonia vendo esse filme. Porque como ela é uma cantora, tem uma parte de um meet and greet, onde a Sky tá ali, né, dando autógrafos e tirando foto com os fãs. E aí um dos fãs, enfim, é um cara muito esquisito. E ele tá ali, né, como representando o momento da maldição, a maldição perseguindo ela. E ele é muito estranho, ele fica sorrindo pra ela e olhando, mas ao mesmo tempo você não sabe se é a maldição
ou se ele é realmente um fanático, porque acontece isso. Tem pessoas doidas que perseguem os cantores, os artistas. A gente já teve vários relatos disso. E eu acho que o filme balanceia muito bem esses momentos de tensão e, ao mesmo tempo, dela lidar com a própria culpa. Porque, em paralelo, ela tem um passado. Aconteceu uma coisa no passado dela e que levou à morte de alguém e ela se culpa até hoje. E ela se sente insuficiente para todo mundo, para a família. Como ela lida com essa culpa de tipo, cara, nada que eu faço dá certo, ou eu sempre acabo magoando ou machucando alguém que tá do meu lado, porque ela tá remoendo aquela situação do passado que teve uma fatalidade. E a maldição, ele se aproveita dessa situação, dessa culpa dela e traz isso à tona direto para assustar, apavorando. É realmente usando aquilo que você mais te aflige contra você e levando isso ao nível máximo. Não deixaram só uma pessoa sendo perseguida pela maldição e simplesmente assim. A personagem, ela tem uma profundidade. Minimamente ela tem uma história. E você consegue sentir ali o quão doida ela vai ficando conforme vai passando a situação. E aí, quando chega da metade pro final, aí eu acho que o filme exagera. E aí deixa de dar medo. Você só quer chegar logo na conclusão. Eu quero saber a conclusão. Pra quem viu o filme ou pra quem vai ver, preste atenção nessa parte que eu tô te falando, dos dançarinos. Eu não gostei, não senti medo. Eu só fiquei tipo... Eles estão tentando fazer algo. Mas não ficou legal. Na minha opinião, não ficou... Não curti. Dali pra frente, pra mim, dá uma desandada. E o final... Porque, cara... É só comigo que isso acontece. Eu fico com muita raiva dos finais de filmes de terror. Não tem como. Por quê, cara? Por quê? Primeiro, momento spoiler, né? Eu já falei um pouquinho ali dos dançarinos, mas momento spoiler, se você não viu o filme, eu vou falar do final. Ela tá lá, primeiro ela tá passando por uma confusão toda ali, em que tem uma pessoa que sabe sobre a maldição, tenta ajudar ela, leva ela para uma espécie de frigorífico, enfim, onde, segundo ele, para liberar ela da maldição, ela tem que morrer. E aí ele quer injetar uma parada nela que vai fazer com que ela morra ali por alguns minutos e volte à vida. Então, teoricamente, a maldição ela vai ser liberada nesse momento. Aí, simplesmente, o cara deixa ela lá nesse frigorífico. Ela, depois de ter passado por várias situações no hospital antes, tá, tipo, toda cagada. Literalmente toda cagada. E ela fica ali sozinha, ela começa a ter alucinação. E aí começa a maldição a entrar em cena. Até um certo ponto que, simplesmente, o cara não existe mais ali. A cena do frigorífico, a gente não sabe se é verdade ou não. Então, como se aquilo ali não tivesse acontecido. Ela tá num show, então tava tudo na cabeça dela. Tava se passando tudo pela cabeça dela ali, naquela parte de frigorífico. Ela tá no meio do show, ela tá surtando lá no meio do show, num estádio cheio de pessoas. Isso, assim, eu achei interessante, porque te bota mesmo em situações que você quer evitar, que você não esperava acontecer isso e... Foi o que ela falou, por exemplo, pra mãe dela. Olha, não tenho condições de fazer show, não vai dar certo, vai dar ruim na frente de todo mundo, vai dar merda. E foi o que deu. E aí, o grande finale é que ela se vê ali de frente com esse demônio, enfim, mas é um bichão muito esquisito, que não tem nada a ver com demônio, é uma gororoba, um bonecoide, e aquele bicho entra na boca dela. E isso aí é tudo da cabeça dela, ou seja, finalmente a maldição falando, cansei de brigar com você, tá na hora do seu fim. Ela se mata na frente da plateia, mas não aparece pra gente ela se matando, só aparece a reação da plateia. E aí o filme acaba. E tem vários filmes de terror que terminam com um final em aberto, ou assim, um final realmente terrível, e são bons. Terríveis no sentido de que, tipo, o bem não ganha, sabe? Mas esse final, é óbvio que eles querem fazer Smile pra vida inteira, né? Tipo Halloween, né? Daqui a pouco ele tem uma franquia enorme de filmes do Smile, então não tinha como acabar de um jeito
positivo a história, mas eu não gostei do final, eu não gostei, faltou ela assombrar mais as pessoas, ela só simplesmente, tipo, no final se entregou, não tinha mais o que fazer e aí acabou morrendo na frente dos outros, mas eu queria ver ela atazanando as pessoas mais próximas dela, nem que fosse alguns minutinhos antes do final, sabe, pra chegar naquele ponto do show. Se eu tivesse o poder de excluir algumas cenas, eu excluiria a cena dos dançarinos na casa dela. Cara, não. E excluiria aquela gororoba enorme no palco, daquele bichão ali. Então, assim, no geral, a minha nota aí pra Smile 2 foi 3,5, mas de longe, dos filmes que eu assisti esse ano de terror, foi o melhor. O filme foi melhor do que o primeiro. Apesar de o primeiro ser quando introduziu, né, todo esse elemento diferente do terror, né, de uma maldição que fica ali escancarado, sorriso, enfim, e vai passando de pessoa para pessoa. Não é algo novo, mas como foi colocado com essa coisa sinistra do sorriso, achei interessante. Ele tem mais olho no olho do espectador, ele tem momentos de pausa, não é algo rápido, você fica encarando aquela situação. E é isso que gera mais tensão na gente, de tipo, eu não consigo sair dessa situação. Essa situação tá acontecendo e parece que você tá cada vez mais sendo direcionado, sendo engolido por ela. Então eu acho que Smile traz muito esse sentimento, sabe? É muito mais do que um sorriso, é você encarar ali o mal de frente. Ainda quero ver Premonição, o último Premonição que saiu. E acredito que o segundo semestre vai ser bem melhor de filmes de terror. Ali por volta de setembro a outubro e novembro rola muitos filmes bons de terror. Sempre é um momento ali de estreia, né, que pega ali um pouco do Halloween. Temos expectativas. Mas aí, o que você achou de Smile? Você gostou de Smile 2? Você acha que deveria ter uma continuação? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber se só eu tive essa impressão. E se você não viu, assiste o filme e depois volta aqui para comentar comigo, que eu quero saber. Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!